capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O tema da mensagem de hoje é tudo preparado. Você está preparado? Nós, infelizmente, vivemos esse dia relembrando, constatando, acompanhando também famílias que perderam seus entes queridos. E nós não sabemos o quanto talvez as pessoas estavam preparadas. Nós também não sabemos quanto tempo temos de vida, Eu sei que a palavra nos diz que todos os dias devemos estar preparados com um relacionamento vivo, próximo, pessoal, com Jesus, confiante nas promessas dEle, no amor dEle. E nós vamos ver hoje que, da parte de Deus, nós vamos estudar e relembrar o quanto, da parte de Deus, Ele estava preparado, Ele está preparado para cumprir o plano da salvação. Ele está cumprindo, E é maravilhoso ver, e nós vamos relembrar estes versos. O primeiro deles é Mateus, capítulo 25, e o verso 34. Mateus 25, verso 34. Este verso é maravilhoso, é a nossa esperança e descreve um momento muito feliz, muito esperado e muito maravilhoso, além da nossa compreensão e imaginação. Diz ali: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que verso maravilhoso! Quantas vezes você já ouviu este verso? E quando esse verso vem à memória, vem à mente, nos traz conforto. Vai ser um dia tremendo, maravilhoso. Certamente você já esteve na expectativa de ir na casa de um familiar, de um parente, de um amigo, de ir numa festa, quem sabe, num casamento, numa formatura, ou quem sabe num resort, Às vezes você tira umas férias, você imagina assim, aquele lugar lindo, maravilhoso, você poder entrar ali e desfrutar de tudo que existe ali. Mas isso não se compara, como nós sabemos, o que Deus preparou e tem preparado para nós. Esse momento vai ser tremendo. Jesus nos receberá nas portas da Nova Jerusalém, nas portas do céu. Nós mal podemos imaginar. Jesus, com todo o seu poder e glória, claro, Ele vai vir nos buscar, nós vamos estar com Ele, viajar com Ele até a entrada do céu. E Ele vai dizer essas palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Interessante isso. Jesus falar que o reino já está preparado desde a fundação do mundo.
O que quer dizer desde a fundação do mundo? O que é a fundação do mundo? Deus, quando conversa com Jó, ele fala, ele cita esse momento da fundação do mundo. Nós só vamos lembrar, mas Deus pergunta assim para Jó: Jó, onde que você estava quando eu lançava as bases da terra, quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso é um tempo muito antes do que nós podemos imaginar. Porque mesmo quando Deus vem na semana da criação, a terra já estava aqui. Deus já havia criado a terra e muitos outros planetas em outro momento. A terra estava sem forma, vazia, escura, mas ela já existia. Os fundamentos da terra. Ou seja, a Bíblia nos aponta que Deus, ele planejou tudo antes. Deus sabia do desenrolar da história. Deus sabia do grande conflito que se levantaria. Mas Deus planejou. Deus estabeleceu um plano perfeito de salvação. E naquele dia, Jesus vai dizer: entrem no reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Nesses versos, nós vemos como Deus, ele realmente planejou tudo com antecedência. Ele se preparou com antecedência. Ele providenciou com antecedência um meio, uma forma de salvação para o ser humano, de salvação para você e para mim. Lá nós vamos ver como realmente Deus havia se preparado antes. Esse momento vai ser um momento muito especial e glorioso, e nós vamos viver o contrário de que Adão e Eva precisaram viver. Vamos relembrar esse triste momento onde Adão e Eva precisaram ser retirados do jardim que Deus preparou. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Deus criou a terra, preparou tudo, fez um jardim maravilhoso e colocou Adão e Eva lá. Mas depois que eles pecaram, Deus precisou retirar Adão e Eva do jardim perfeito, tão maravilhoso, que Deus tinha preparado e feito para eles. Então, verso 22. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda ele a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso 24. E expulso o homem, colocou querubins, anjos, ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O ser humano, a humanidade, desobedeceu. Deus já sabia, mas Deus precisou agir então. O homem não poderia permanecer no Éden, no jardim perfeito de Deus, e voltar a comer da árvore da vida, tendo ele pecado, porque senão o mal e o pecado iria se estender por toda a eternidade. O ser humano iria ter que viver eternamente convivendo com o mal, sofrendo as consequências do mal, sem condições de ser salvo.
Então, no mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, Jesus veio, Deus veio e começou a cumprir o plano de salvação para a humanidade, para o ser humano. Isso envolvia o que está no verso 21 também, em primeiro lugar, né? Dentro do jardim ainda, Deus explica o que estava acontecendo, ou o que aconteceu com eles. Eles perderam a glória de Deus, eles passaram a ser mortais, e Deus tinha falado que no dia que eles comessem daquela árvore, certamente morreriam. Mas eles aparentemente não tinham morrido, né? Mas Jesus vem e o verso 21 fala assim, ó: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher e os vestiu. Quando eles comeram do fruto, eles ficaram sem a veste, que representa o quê? A justiça de Cristo. E representa o caráter, não é? Eles tinham um caráter, eles refletiam perfeitamente a justiça, a santidade, a bondade, a perfeição de Deus. Mas quando desobedeceram, perderam a glória de Deus. Passaram a ser mortais, perderam o caráter perfeito. Eles precisariam sofrer a consequência do pecado, que é a morte. Mas Jesus, eles tentaram fazer roupas, né? Não, a gente perdeu essa, mas vamos tentar cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, nossa falta de caráter, nossa falta do reflexo de Deus, nossa falta da perfeição. Mas não adianta. Nenhum ser humano consegue reverter a sua condição. É apenas através do plano de salvação estabelecido por Deus. Apenas através do Cordeiro de Deus. E Jesus veio e apresentou o plano de salvação. Eles deveriam sim morrer naquele dia mesmo. Mas naquele mesmo dia, eles entenderam o quê? Que Deus providenciou para si um Cordeiro, um Messias, um Salvador. Amém? Deus providenciou para si um Messias, o Cordeiro Salvador. E naquele dia foi morto pelo menos 2 cordeiros, né? Talvez até mais para fazer roupas, né? Para os 2, não sabemos a quantidade, mas no mínimo 2 cordeiros. E nós vamos ler aqui como Deus é maravilhoso. Vamos lá em 1 Pedro. Quando nós vemos essa mesma expressão que a gente leu no primeiro verso, o reino está preparado desde a fundação do mundo. Agora nós vamos ver os termos parecidos. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. O verso 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. Acompanhe a leitura. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, por amor de vocês. Aqui Pedro descreve também a onisciência de Deus, o preparo de Deus, como Deus estava preparado com o plano da salvação. O cordeiro que tinha já reservado, ou se oferecido
para derramar o seu sangue, conceder a sua vida, o sangue precioso, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Jesus Cristo vem e cumpre. E por que é falado aqui que ele é conhecido antes da fundação do mundo? Porque esse plano também foi apresentado lá no céu. Os anjos começaram a conhecer e entender, embora, assim como o ser humano, a criatura precisa de mais tempo para entender o plano. Mas Deus já tinha estabelecido o plano antes da fundação do mundo. Manifesto, porém, a Bíblia apresenta que desde quando Jesus veio, dos tempos em que Jesus veio, já era o início do tempo do fim, né? O final da história, começando o final da história. Jesus se refere a isso também. Por isso Pedro fala aqui, manifesto no fim dos tempos. Eles entendiam que já estava muito perto de Jesus voltar. E cabe aqui os versos do próprio Pedro, a palavra de Pedro, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, não é? Então, nós estamos vivendo o final dos tempos e esse termo também nós vemos aqui em Efésios. Vamos em Efésios, como Deus ele já havia planejado e havia nos predestinado. Vamos ver um pouquinho sobre essa citação agora de Paulo, onde ele usa esse termo, que nem sempre é bem compreendido, né? Mas aqui ele também fala que Deus havia escolhido, que Deus havia planejado, pensado e estabelecido um plano de salvação antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, o verso 4 e 5. Acharam, amém? Amém. Diz ali então, assim como nos escolheu nele, em Jesus, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus, o plano de Deus, era trazer a vida eterna, a salvação, conceder uma oportunidade, uma segunda chance para a humanidade. Depois da humanidade ter pecado, andando pelo vale da sombra da morte, Jesus apresenta o plano de salvação. Através dele, Deus nos recomenda para uma nova vida, para retornarmos como Adão e Eva foram criados, irrepreensíveis, santos, obedientes, fiéis à palavra do Senhor. Antes da fundação do mundo, ele nos predestinou. Ou seja, Deus chama e Deus deseja que todos sejam salvos, mas cabe a cada um a sua escolha. Cabe a cada ser humano a sua escolha. Para que todo aquele que nele crê, se ouvirdes a voz de Deus, Deus, ele estabeleceu o plano da salvação para alcançar a todos os que aceitarem, os que quiserem.
Ele nos predestinou, ou seja, Deus, antes de criar, Ele sabia que o ser humano pecaria. Mas Ele providenciou um plano para a salvação do ser humano. Não é que Deus determina quem vai ser salvo ou quem vai se perder. Deus providencia o Cordeiro para que todos os que quiserem, os que crerem, sejam salvos. Esse é o nosso Deus. E vamos lá em Apocalipse, vendo como esse plano se cumpre na nossa vida. Apocalipse, capítulo 13, o verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Aqui nós vamos considerar principalmente a parte final do verso. O verso 8 diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Aqui evidencia também mais uma vez, se nós olharmos apenas o final do verso, criando a relação entre aqueles que... Aqui está citando os que não foram, escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, existe um livro da vida do Cordeiro e o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que se ofereceu, que tornou viável, que abriu a possibilidade de salvação para o ser humano. Mesmo antes do ser humano pecar, Jesus já havia se voluntariado para se colocar no lugar do ser humano, no lugar do pecador. Ele veio e pisou o lagar sozinho. Não existe ninguém comparado a Jesus. Ele foi o único ser humano que viveu sem nenhum pecado, que cumpriu toda a vontade de Deus, e nós seremos salvos por causa e por meio dele. Glória a Deus por isso. O plano de Deus estava preparado desde antes. Jesus fala que ele iria preparar lugar, mas na realidade todo o lugar físico, todo o plano já está preparado. O que Jesus está preparando? Jesus está assinando embaixo, Jesus está colocando o nome no livro da vida, está esperando a decisão do ser humano, a decisão de cada um. Jesus está intercedendo por cada um diante de Deus. Todos aqueles que vão até Ele acham graça, misericórdia, perdão. E nele podemos encontrar novas vestes, como nós vamos ver aqui no final agora de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. E agora caminhamos aqui para o final desta mensagem. Apocalipse capítulo 22, o verso 14. Que verso também maravilhoso, onde diz: bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que coisa maravilhosa! Jesus não tinha um plano preparado para toda a humanidade, para os demais, ele tinha um plano preparado para você. Ele sabia da sua existência, ele conhece a sua vida, ele está te dando a oportunidade, a chance. E louvado seja Deus, porque estamos buscando viver, estamos desfrutando da salvação. Eu tenho certeza disso. E não por nossos méritos, não pela nossa condição, mas sim também pela nossa entrega, pela nossa compreensão, a nossa dependência dele, nossa aceitação do plano de Cristo. Porque ele cobre a nossa vida, ele cobre os nossos pecados, ele nos lava, ele nos dá novas vestes, novas vestiduras, para que lhes assista o direito de retornar agora. O contrário do que aconteceu com Adão e Eva. Aqui descreve o que nós lemos no começo: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino. Só entrará aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Aí então, depois de lavados, completamente transformados, sem nenhuma mancha mais do pecado, sem nenhum vestígio do pecado, tendo Deus nos tornado incorruptíveis, nós teremos acesso à árvore da vida. Não que seja a árvore em si que dá a vida, né? Mas Deus assim estabeleceu. A vida vem de Deus. E nós vamos ter direito à árvore da vida. Vamos comer desse fruto e vamos viver e entrar nesta cidade pelas portas. Louvado seja o Senhor. Viva esta verdade, viva esta realidade, viva esta expectativa. E a Bíblia, e a palavra de Deus, e as parábolas, e Jesus, e os apóstolos, e os discípulos, todos fazem um apelo para nós. Prepara-te, prepara-te, se prepare para encontrar com o Senhor Jesus. Se prepare para viver isso. Qual que é o preparo? É se entregar, é aceitar, é confessar os seus pecados, é lavar as suas vestes, lavar o seu caráter, lavar a alma, né? Diz, lavar a sua vida. A alma quer dizer a vida. Sua mente, seu coração, todos os seus propósitos, todos os seus sonhos, todas as suas vontades, todos os seus pecados, tudo precisa ser lavado por Cristo. É assim que nós nos tornamos preparados para o reino dos céus. Da parte de Deus, tudo está preparado, tudo já estava preparado e tudo está se cumprindo. Tudo vai se cumprir perfeitamente. Agora, eu e você precisamos aceitar e permanecer. Aceitar e permanecer. Esse é o teu desejo? Essa é a sua escolha, aceitar a Cristo e permanecer nele? Amém? Amém. Nós vamos terminar louvando a Deus e cantando sobre esse lar que Jesus preparou, está tudo preparado para nós. É o hino 336. Almejo o lar, por favor. Vamos cantar juntos esse louvor. Enquanto nós cantamos,
Fale com Deus, Senhor, eu quero estar nesse dia, quero ouvir essas palavras. Me limpe, me lave. Quero viver preparado para o encontro com o Senhor. Jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. No mundo aqui as cores se murcharam, as aves já seu ninho abandonaram e a alma triste suspirar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar, saudoso estou e canto em triste exílio, eu quero ao lar, ao doce lar, almejo lar, o barco busca o porto, as águas do regato mar, o filho vem da mãe ao seio absorto, eu quero ir também ao mar, em meu viver, em riso ou desventura, também cantei, o eco só perdura, qual triste voz dolente a soluçar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar, ao lindo eterno lar, saudoso estou e canto em triste exílio,
Deus, nosso Pai, queremos estar preparados, Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro, a cada dia, a cada momento, submissos e entregues à Tua vontade, ao Teu plano. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou um plano de salvação. O Senhor está cumprindo. Tudo estava preparado antes mesmo do Senhor criar o mundo, antes mesmo do Senhor criar o ser humano, antes de cada um de nós existirmos. O Senhor já tinha um plano para nos salvar. Que o Senhor nos lembre a cada dia que passamos, cada dificuldade, cada momento de desilusão, de dor, de tristeza, de provação, que o Senhor nos relembre que tudo está preparado, que o Senhor já havia preparado a salvação para cada um de nós, que nós devemos aceitar e perseverar, continuar submissos e entregues à Tua vontade, porque o Senhor cumpre todas as Suas promessas. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.